Bom, nessa aula 24, eu vou falar sobre o que será da matriz energética e elétrica no Brasil no futuro. Tá? Uns vídeos atrás eu tinha até falado bem rapidamente sobre o plano decenal. O que é o plano decenal? É um documento organizado pela empresa de pesquisa energética, né, que é uma autarquia do Ministério das Minas e Energia, que trata sobre, que prevê, né, como é que vai ser a matriz energética elétrica no Brasil daqui a 30 anos? Não, desculpa, daqui a 10 anos. Então, sempre Plano de Sinal de Energia, o PDE, sempre o último foi PDE 2030. Tá? Assim, esses planos decenais, eles são feitos levando em consideração a perspectiva, né, do preço das commodities, como petróleo, carvão, gás natural, previsão de preço do etanol, por exemplo, de outras biomassas, previsão do PIB, né, do Produto Interno Bruto, da renda per capita dos brasileiros nos próximos 10 anos e estimando também os custos dos projetos, né? Por exemplo, a geração fotovoltaica, o preço tem caído, a eólica tem caído, mas a tendência agora está mais estabilizada em perspectiva de aparecimento aí de possíveis outras tecnologias alternativas de energia, até incluindo, por exemplo, possibilidade da expansão do carro elétrico e assim por diante. Se em 10 anos é difícil prever, imagine planos mais longos, como vou mostrar daqui a pouco, né? Esse aqui, por exemplo, tudo bem que foi emitido aí em 2016, né? E há uma perspectiva aí até 2026, por exemplo, quer dizer, pelo menos naquela época, né? De acrescentar, né, dentro dessa capacidade aí, entre 2017 até 2026, 30% eólica, né, geração elétrica eólica 30%. E será que no plano PDE 2030 será a mesma coisa? Talvez uma participação maior da solar, possivelmente, né? Não sabemos. Aí, por exemplo, alternativa para ponta, algumas soluções aí para horário de ponta, tá? Até mesmo possibilidade de incentivar aí, né, a instalação de sistemas acumuladores de energia, né, em especial banco de baterias, né, receber energia fora do horário de ponta para alimentar o horário de ponta, enfim, né. E aqui é uma previsão de investimentos, né, levando, claro, em consideração o quê? Crescimento econômico, tá? Agora, a grande questão, né, o que ocorrerá em 2050? Como é que é feito um plano nacional de energia como essa aqui de 2050, né? Porque, no fundo, a meu ver, né, é muito difícil, porque se é difícil prever o que vai acontecer no ano que vem, imagina daqui a 30 anos, né? Então, não tem valores exatos, qual vai ser a matriz energética elétrica brasileira daqui a 50 anos. Esse plano não tem esse objetivo. O objetivo é mostrar as diversas simulações em que foram feitas, né? E a cada simulação tem um resultado. A cada simulação. Então, existe aí dezenas de simulações, né, que eu vou procurar mostrar daqui a pouco. Essa aqui é a página da empresa de pesquisa energética e esse aqui especial do Plano Nacional de Energia, tá? Aí tem aqui alguns arquivos, tá? Aí eu peguei informações que eu vou mostrar agora de alguns deles, tá? E aí está mostrando aí a previsão de cada uma das fontes, cada uma das tecnologias, cada uma delas, tá? Sabemos que muitas vezes, né, os planos não condizem com a realidade, ora porque não dá para saber o que vai acontecer com a economia e até mesmo com a política, tá? Então, esse aqui é um dos exemplos, tá? É uma página, né, que mostra, né? Aí tem o conceito aqui, o que é uma tecnologia disruptiva? Tecnologia disruptiva é uma que altera significativamente os hábitos das pessoas, né? Por exemplo, instalações fotovoltaicas nas residências. É disruptivo por quê? Porque então nós nunca imaginávamos que venderíamos energia, não venderíamos, né? Nunca imaginávamos que ia gerar a própria energia elétrica. Ou, por exemplo, abastecer o carro elétrico na própria casa. É também uma tecnologia disruptiva. Até mesmo fora dela, por exemplo, o smartphone, na minha opinião, é disruptivo por quê? Porque ela está, dependendo do que você vai usar, né, ela pode substituir até mesmo o computador. Fazer algo que, em vez de fazer no escritório, enfim, né, num ambiente mais restrito, você pode fazer em qualquer lugar. Por exemplo, escrever um trabalho curto no ônibus, né? Então,
Eu penso, na minha opinião, disruptivo desta forma, tá? Aqui, o Plano Nacional de Energia está aqui, né? São vários documentos. E aí tem algumas tecnologias, por exemplo, aqui fala de hidrogênio, tá? Eu não vou falar sobre isso agora, mas o que seria? Por que hidrogênio está aqui? O hidrogênio é um gás que não tem puro na natureza, é um combustível com maior poder calorífico, então é uma nova forma de geração de energia, tá? Então, nesse documento aqui, eles acham que é disruptivo. Mas eu vou explicar mais para frente aí nos últimos vídeos, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui. Energia dos oceanos, né, até mesmo, se for pensar dessa forma, na geração eólica offshore, é uma energia dos oceanos. É disruptivo? É, porque até então a gente pensava que seria só no continente. Etanol de segunda geração, que seria etanol usando matéria-prima residual, cascas, galhos, sabugos, palhas. Tá? Então, até então, geração de energia proveniente de fontes nobres. Isso aqui não, matéria-prima residual. Aí, nesse documento, fala que é disruptivo por causa disso. Tá? E assim por diante. Biorefinaria, navio plataforma. Tá? Biorefinaria eu vou falar bem mais para frente, né? Não vou entrar em detalhes aqui. Navio plataforma, né, o conceito assim de uma própria estrutura, extrair o gás e fazer o tratamento do gás, né? Atualmente tem as UPGNs, unidade de processamento de gás natural, mas é no continente. E essa tecnologia já tem na Austrália. E assim por diante, como por exemplo fusão nuclear, né, que é uma tecnologia aí que antepõe, né, a fissão nuclear, que é o que tem atualmente nas usinas nucleares, né? Até uma aqui, geotermia superficial, uau, né? Então, mais para frente eu vou falar, né, rapidamente como funciona uma usina geotérmica, mas é pegando vapores, né, calor a centenas, até mesmo mais de 1.000 metros de profundidade, né? E aqui fala algo mais superficial, né? Que seria mais para aquecimento residencial, aquecimentos de escritórios, mas eu acho que talvez no Brasil não pegue porque os custos são muito altos, aqui não há uma grande exigência assim de calefação, enfim. Mas tem um que é bastante bacana, transmissão de energia elétrica sem fio. Tá? Então, todas as simulações, né, de planos levam em consideração a possibilidade dessas tecnologias, digamos, popularizarem, né? Enfim, aparecerem aí no mercado. É claro que depende do avanço tecnológico que eles mesmos devem prestar, né? Vamos lá. Então, cadê? Tá? Tá. Aqui, parei aqui, né? O que mais? Não, parei aqui. Então, as listas de simulações. É o seguinte, o que vai acontecer daqui a 30 anos? Não sabemos, né? Vai saber se vai criar aí uma campanha aí vai criar uma campanha é boa, né? Mas vai aumentar aí, vai ter um programa de estímulo à construção de centrais nucleares. Vai saber, tá aqui, ó. Deixa eu ver, estou falando aqui, né? Central nuclear, não sei se aparece aqui exatamente. Por exemplo, né, vamos lá. Redução do custo do CAPEX. CAPEX é custo de instalação. Redução do custo de CAPEX de uma usina nuclear. Isso vai depender dos avanços tecnológicos para projetos de centrais nucleares. Né? Possibilidade de expansão em 8 gigawatts daqui a 30 anos, 10 mil. Isso aí muitas vezes envolve aspectos políticos. Aí a meu ver, né, é mais o aspecto político, nem tanto econômico. Estímulo ao uso do carvão. Isso é muito político também. Queda do preço do gás natural no petróleo, na camada pré-sal. Tá? Estímulos à capacidade instalada de redes de sistema de geração distribuída, que foi o assunto aí de um vídeo, né? E possibilidade de frota de veículos totalmente elétrica em 2050. Já existe países que já decretaram aí, né, pelo menos a médio prazo, o fim dos carros movidos a gasolina e diesel.
Então, como falei, não sabemos o que vai acontecer daqui a 60 anos, até assim, a 30 anos, né? Por exemplo, situação de estagnação econômica. Aí vai ter lá um perfil, lá uma possível matriz elétrica energética. Incentivo à repotenciação de usinas hidrelétricas, integração elétrica com os países da América do Sul, com variação no custo de sistema de transmissão. Então, vocês estão vendo aí que é uma gama enorme de projeções, né, de simulações, de situações que podem ocorrer. Tá? Algum governante aí no futuro vai dar mais prioridade à geração nuclear, outra geração distribuída, outra geração usando carvão, pensando com a possibilidade da frota de carros ser prioritariamente elétrica e assim por diante. E olha só, considerando apenas centrais hidrelétricas com áreas sem interferência com unidades de conservação ou terras indígenas. Tá? Considerando alguma restrição do potencial hidrelétrico inventariado disponível. Aqui, por exemplo, primeiro caso, né, se acontecer, né, de instalar alguma usina, até mesmo em unidade de conservação ou áreas indígenas. Aqui já há com uma certa restrição. E na próxima, espera um pouquinho. Tá. Considerando todo o potencial hidrelétrico inventariável disponível. Então, assim, considerando... Tá, desculpa. Agora que eu vi, né? É questão de interpretação. Então, as primeiras aqui, essas primeiras simulações, não instalando nenhuma usina em unidade de conservação ou terra indígena. Aqui na 2, com uma certa restrição, e aqui sem restrição nenhuma. Então, no final das contas, 64 simulações. E será que daqui a 30 anos a matriz elétrica e energética vai atender algumas delas? Não dá para saber. Não sabemos como é que vai ser a economia nem a política aqui no futuro. Tá? Então, por exemplo, estudos do Plano Nacional de Energia 2050. Então, por exemplo, quando fala em biomassa, né, aí tem algumas coisas a ser consideradas. Por exemplo, quando fala rotas tecnológicas, desenvolvimento de novos processos, né, permitindo a produção de energia, calor, até mesmo para a indústria química. Tá? Aí tem que ter estímulos, né, ao uso da biomassa. Como é que seriam esses estímulos? Criação de, por exemplo, de leilões específicos para biomassa, leilão específico para bagaço de cana. Estabelecimento assim assim, quando fala, né, leilão apenas para bagaço de cana, havendo até a possibilidade de criar novos subsídios exatamente para estimulá-los e pensando principalmente na geração elétrica na época das estiagens, quando tem pouca água nos reservatórios, que nós sabemos o quê? Que, vamos supor, apesar do custo, vamos supor, de R$ 200 o megawatt-hora de energia da biomassa, é melhor pagar 200 do que pagar 800 usando óleo diesel. Tá? Por isso a vantagem de investir em biomassa. Criação de vários cenários de demanda, bom, não vou entrar em detalhes aqui, né? Aí tem a questão daqui a 30 anos, né? Como é que vai ser o comportamento do consumidor, o que inclui residencial? Será que o perfil vai ser o mesmo de agora? Tá? Desafios do pré-sal. Sabe-se que, mais para frente eu vou falar sobre isso, que a produção do petróleo e gás está aumentando na camada pré-sal e a participação de ambos está aumentando cada vez mais. No caso aqui da transmissão, por exemplo, com o estímulo à geração distribuída, a tendência não necessitar menos de distribuição de energia, porque geração distribuída é só o quê? Geração e distribuição. Tá? Por exemplo, expansão hidrelétrica. Como é que seria a expansão? Construir mais usinas? Repotenciar as já existentes? E quando construir? É construir várias usinas a montante de uma usina já existente ou construir rios onde até então não tinha nenhuma usina? Integração energética regional. Projetos até mesmo de construção de hidrelétricas no Peru, exatamente para fornecer energia elétrica para o Brasil. Aproveitando, por exemplo, uma linha corrente contínua que já tem, né, entre Porto Velho, capital do Rondônia, até Araraquara, que é interior de São Paulo. Ou também, né, fazer um plano priorizando e muito, né, a minimização das emissões de CO2, mesmo que acaba beneficiando tecnologias mais caras, mas é aquela questão, né, o povo quer pagar algo mais caro, mesmo que polua menos? É algo complexo, né? Será que a população brasileira está a fim de
pagar mais subsídios, como até falei uns vídeos atrás aí, será que o brasileiro está interessado em pagar subsídio para carro elétrico? E, geralmente quem compra carro elétrico? Justamente aquela população que tem dinheiro, tá? Nossa, só que discussão curioso, né? E assim por diante. E, enfim, por exemplo, será que no futuro vai aumentar ou diminuir o consumo do gás natural? Vai depender da cotação no mercado mundial, né? Como também vai depender do desempenho das tecnologias concorrentes, tá? Então, aqui apenas um dos vários exemplos, né? Potencial de recursos com maiores desafios de aproveitamento no horizonte de 2050. Está falando-se muito, por exemplo, geração fotovoltaica no mar. Tá? Aqui está falando, né, que há um potencial muito grande de milhões de toneladas equivalentes de petróleo. Ou também eólica offshore. Também por quê? Devido à vasta área da plataforma continental brasileira. Tá? E aí tem a possibilidade de expansão da biomassa. Aí vai depender, por exemplo, e quem sabe no futuro tenha várias cidades brasileiras tenham usinas que queimam lixo. Aí vai depender muito da legislação ambiental, porque se for algo muito mais rigoroso, pode até que iniba a construção de aterros sanitários, mesmo que boa parte do lixo hoje no Brasil é descartado de forma irregular em lixões. Ou aterro controlado, que é o intermediário entre aterro sanitário e lixão. Né? Entre outras tecnologias aqui, né? Eu não vou entrar em detalhes agora. Então, por exemplo, o que pode esperar nessa década que estamos? Incineração dos resíduos sólidos urbanos, aumento da produção e consumo do biogás por parte da agroindústria? Sim, já tem, né? Criação de suínos, né? No Paraná, por exemplo. Maior inserção de biodigestores. Então, tem lugares, tem fazendas, por exemplo, né, que há um potencial maior, visto que é uma tecnologia relativamente barata, né? Embora, na minha opinião, o que é mais barato? Instalar uma usina fotovoltaica numa fazenda ou instalar um conjunto de biodigestor e motor de combustão interna para queimar o biogás? É muito relativo, porque, por lei, é obrigatório pegar os resíduos, os dejetos e biodigerir. Isso aí, por lei, é obrigatório, para minimizar o impacto ambiental. E pega o gás metano e não precisa queimar no motor, pode queimar no flare, no queimador, tá? Mas é uma energia perdida, né? Mas muitas das fazendas fazem isso, porque em muitos casos não é viável economicamente instalar o motor para gerar energia elétrica para alimentar para a fazenda, uma residência, porque às vezes o custo de manutenção de motor em geral é caro. E também, até hoje, vocês viram os vídeos anteriores, né, que a energia elétrica por parte de consumidores rurais é mais barato que consumidor residencial. Isso inibe um pouco. E aí, daqui a 20 anos, o maior uso de resíduos agrícolas, enfim, é mais ou menos a continuação dessa década que nós estamos. E daqui a 20 anos, otimização plena dos recursos com direcionamento de biomassa para fins específicos. Aí fala-se muito em biorefinarias, mais para frente falar sobre isso. Agricultura de precisão, já existe. Cultura usando a aptidão do solo para rendimento máximo. Também se procura isso, né? Logística de recuperação otimizada de resíduos, enzimas para... Isso aí é mais específico. Enzimas para geração de etanol de segunda geração específica para diversas biomassas. Tá? É algo muito específico, mas o que seria? Primeiro, né, o uso de material residual para gerar etanol. Mas aí usando micro-organismos, enzimas, para aumentar o rendimento, a eficiência desse processo, o processo de produção. Tá? Isso que eu quis dizer. Então, vocês estão vendo aí várias linhas de pesquisa que podem ser feitas. Aqui voltando, né, por exemplo, tecnologia para separação de biogás para biometano, isto é, a conversão de biogás para biometano. Biometano já é uma substância com mais de 90% de metano, composição bem próxima do gás natural convencional, né, vinda de origem mineral. Então já tem lugares, inclusive no Brasil, que produz o biogás da vinhaça, né, que é o principal subproduto da destilação, da produção de etanol. Aí biodigere essa vinhaça, gera biogás, depois gera biometano para alimentar um caminhão, por exemplo, ou injetar em uma rede de gasodutos. Isso já existe no Brasil. Tá começando, mas vai ter tendência de crescer. Tá? Então, assim, perspectivas, né? O que é importante saber?
no que está investindo? O que espera se investir? E se está investindo, no que vai expandir? E relembrar também, né, sobre as tecnologias disruptivas. Por exemplo, aquela hora eu falei de hidrogênio. Para quê? Alimentar carros, beleza? Aí tem que ter posto com bomba exclusiva para hidrogênio. Ah, é gerar energia elétrica? Ótimo. Por quê? Porque gera energia elétrica ou alimenta o carro, o hidrogênio vai reagir quimicamente com oxigênio, gera energia elétrica, movimento, calor, etc. Qual vai ser o resíduo? Vapor de água. É tóxico? Não. Causa impacto efeito estufa? Não. E assim por diante, né? Até o último lá que vocês viram, bem bacana, né? Que é transmissão de energia elétrica sem fio, que é algo que acho que Nikola Tesla, 100 anos atrás, já estava cogitando, já estava imaginando, né? Mas até hoje isso não existe, até onde eu sei, né? O que mais? Uma outra coisa também, mas em âmbito mundial, né? Por exemplo, geração de energia em larga escala em desertos, por exemplo, Saara, na África, para fornecer energia elétrica para a Europa. Ou até mesmo no Oriente Médio, que lá tem deserto também, fornecer energia fotovoltaica para alimentar a Europa. Seria disruptivo, eu acho. No Brasil, disruptivo também seria o quê? Queimar lixo para gerar energia. Lixo urbano, que é algo que no Brasil ainda não tem. Países como o Japão, principalmente países populosos, desenvolvidos, densamente povoados, que não tem espaço para colocar aterro sanitário, que às vezes até exporta lixo, como o Japão, Taiwan, Holanda, isso é mais comum. Né? Entre outros aí, fusão nuclear, energia oceânica, isto é, geração de energia nos oceanos, independente do que seja, solar, fotovoltaica, usinas de energia das ondas, usina de energia das marés, enfim, né? E é isso, tá? Eu vou parar por aqui, tá? Sobre o que vai acontecer quando a gente tá bem velhinho, né? Não dá para saber exatamente, né? Depende muito das situações políticas, econômicas, tal, mas é mais ou menos isso, que dá para se prever pelo menos, tá bom? É isso aí.